Isso. Prontinho? Então, bom dia a todos. Como a professora Cláudia sinalizou, eu me chamo Mara, sou enfermeira, sou aluna da especialização, fiz mestrado em enfermagem pela Universidade Federal do Maranhão e atualmente eu trabalho como diretora de curso de enfermagem na Universidade Estadual do Maranhão. Então, eu estou aqui hoje para repassar para vocês um pouco daquilo que foi a apresentação do professor Rivaldo no dia do nosso webinar. Então, esse slide, esse material que vocês vão ver é uma adaptação do material criado pelo professor. Eu fiz uma adaptação porque a professora Cláudia pediu para que eu resumisse e trouxesse os principais pontos para que a gente pudesse, então, introduzir o que foi, né, o nosso webinar, o que foi a discussão com as nossas colegas da enfermagem na área da saúde da mulher. Então, o tema do nosso webinar foi mortalidade materna em tempos de Covid na Ilha de São Luís. Então, nós resolvemos trazer esse cenário atual e os desafios. Por isso, a importância de trazer um representante da saúde da mulher no estado, no município e também do nosso conselho, né, do Conselho Regional de Enfermagem, e para poder trazer um pouco desse cenário que nós estamos vivendo, relacionando a saúde da mulher, a mortalidade materna e a Covid-19. Então, a programação ela foi feita dessa forma. Hoje, né, nós vamos trazer essas considerações sobre a Covid e as mulheres no ciclo gravídico puerperal comigo. Fiz essa adaptação do professor Rivaldo. A enfermeira Adriana, como a professora Cláudia bem colocou, que é do Corém, ela falou um pouco sobre as ações do Conselho no enfrentamento da Covid. A enfermeira Ana Cleide, que é do Estado, falou um pouco sobre as políticas de enfrentamento da Covid e a vigilância de óbitos maternos. E a enfermeira Ananda, que é do município, falou um pouco sobre as políticas e estratégias na atenção básica para a redução da mortalidade materna pela Covid. Então, a gente vai iniciar já. E eu achei bem interessante esse ponto que o professor Rivaldo trouxe, né, no dia, para que a gente pudesse refletir. E eu fiz questão de manter essa reflexão inicial, onde ele colocou essa indagação. Você acredita na ciência? Então, nós estamos vivendo um momento um pouco conturbado, diferente de tudo aquilo que nós talvez já vivemos um dia. E a ciência, ela está passando, ela está tentando suportar em meio a essa crise. Esse momento, ele também está atingindo a ciência. Em que sentido? No sentido de que as pessoas talvez não acreditem mais ou não deem mais a credibilidade que a ciência tem. Então, ele trouxe essa reflexão para nós, e aí eu, né, achei essa imagem muito interessante, nos leva realmente a essa meditação, a essa reflexão, para saber qual é o meu papel frente à ciência, frente àquilo que os pesquisadores tanto estudam, tanto buscam, e frente também ao meu posicionamento como acadêmico, como profissional, como enfermeiro, futuro enfermeiro. Então, vamos aqui para a tirinha, acompanhem aí, né? A gente tem ali novas descobertas, então, com os avanços científicos e tecnológicos, chegamos a descobertas incríveis sobre o universo e a natureza, e isso é verdade. Né? Até mesmo dentro da área da Covid, nós temos esses avanços que estão vindo, talvez um pouco lentos, mas estão chegando, né? Até porque a gente já conseguiu descobrir o que é a doença, o que é o vírus, qual a forma que a gente pode se prevenir. E aí a gente podemos remodelar tudo o que sabemos e criar uma nova visão baseada nas novas evidências que se apresentam, que é o papel da ciência, né? Trazer-nos evidência para que nós, pesquisadores, estudantes, população em geral, possa remodelar a nossa forma de viver, possa remodelar a nossa visão, até porque a ciência está em constante transformação. E aí a gente tem ali o segundo bonequinho, né, que ele fala, pronto, essas batem com o que eu penso. Então, ele escolheu ali uma visão, escolheu ali só um ponto daquelas evidências e, curiosamente, foi um ponto que batesse, né, que estava de acordo com aquilo que ele pensava. Então, eu fiz questão de trazer essa charge aqui para a gente, porque eu acredito que nós precisamos entender que a ciência, ela vai para além, ela está além
daquilo que nós pensamos ou daquilo que nós acreditamos, ela tem a ver com o bem comum. E eu não posso simplesmente pegar os pontos que eu acredito ou que me convém dentro daquilo que é apresentado como evidência científica e adotar somente ele de forma isolada. Eu preciso olhar a ciência como um todo, eu preciso olhar as evidências como um todo e, a partir dela, remodelar a minha vida, remodelar a minha visão. Porque assim como ela muda, a minha visão de mundo também tem que mudar. E a gente vai entender que, com o cenário atual, o Covid, nós estamos vivendo muito isso. As pessoas estão pegando pontos isolados das evidências científicas e adaptando para a sua vida, ou talvez aceitando somente esses pontos isolados, porque convém, talvez, ao seu pensamento, à sua crença, né? Aquilo que cada pessoa tem para si. Então, a gente vai começar por aqui, começar a entender que nós precisamos olhar essas novas descobertas com uma nova visão, com uma visão ampliada, com uma visão de pesquisador, com uma visão de cientista, com uma visão de profissional que está para servir a comunidade para um bem comum. Né? O nosso fim como profissional é o bem comum. É levar, e aqui no caso das mulheres, né, já que nós estamos falando desse cenário materno, infantil, levar para essas mulheres aquilo que realmente as pesquisas abordam. Né? Qual é a realidade? Elas estão inseridas no grupo de risco, como nós vamos ver daqui a pouco. Por quê? Levar essa informação. Por que elas estão inseridas? O que elas têm que fazer? Né? Deixar que essa mulher entenda o cenário no qual ela está inserido. E não levar somente aquilo que eu acredito como pessoa. Tá ok? Vocês vão me dizendo aí se está ok meu áudio, se eu estou falando muito rápido. E aí a gente vai, então, entrar na COVID e na gestação propriamente dita. Né? Então, o professor Rivaldo, ele trouxe o objetivo dessa apresentação, que é apresentar as atuais recomendações sobre o manejo de gestantes com suspeita ou confirmação do novo coronavírus. E aí a gente vai ter aqui, só um minutinho. Dados limitados estão disponíveis sobre a COVID-19, coronavírus, novo coronavírus. No entanto, informações sobre doenças associadas com outros coronavírus altamente patogênicos, como SARS, né, que é a Síndrome Respiratória Aguda Grave, e a Síndrome Respiratória do Oriente Médio, que é o MERS, podem fornecer informações sobre os efeitos da COVID durante a gravidez. Então, acredito que todo mundo já deva saber disso. A COVID-19 é uma doença causada por esse novo coronavírus, e essa palavra novo, ela vem justamente porque o coronavírus é uma família de vírus, e a gente já tem ali como conhecido o SARS, o MERS. Então, meio que, por ser algo novo, nós temos que nos basear naquilo que já existe para entender, talvez, o que esse novo vírus possa causar. E a ciência, portanto, está se baseando justamente nessas outras patologias, nesses outros agravos causados por vírus da mesma família, né, por vírus da família do coronavírus. Então, se baseando nisso, pegando o cenário do SARS, da MERS, né, o que esses vírus, o que essas patologias trouxeram no cenário da gravidez, da gestação, do parto, do puerpério, é que os pesquisadores, os cientistas, nós estamos nos baseando, né, para entender um pouco o que talvez a COVID-19 pode causar nessa população. Então, nas últimas décadas, foram identificados 2 coronavírus que causam doenças respiratórias graves em humanos. Essas duas que eu já mencionei, SARS-CoV e MERS-CoV. Um terceiro vírus, que é o SARS-CoV-2, em um curto período, causou mais casos de doenças do que os relatados para MERS e SARS combinados. Então, nós já temos aí um dado novo. Temos, talvez, no que nos basearmos para fazer uma comparação, mas essa comparação ela já está fugindo um pouco daquilo que nós estaríamos vendo como padrão, né? Uma vez que o SARS-CoV-2 já causou danos bem maiores do que as outras 2 patologias juntas, né? Do que os outros 2 vírus juntos. Então, nós já temos aí uma possível nova informação de que o SARS-CoV-2 ele pode trazer mais agravamentos, ele pode trazer mais consequências negativas para a população, até em geral, e especificamente falando para a saúde materna. O vírus SARS-CoV-2 é o responsável, então, pela doença denominada COVID. Então, o vírus é o SARS-CoV, a doença é a COVID e a família do vírus é o coronavírus. Tá? Só para a gente
denominar cada um no seu lugar para não fazer confusão. Os coronavírus, são RNAs de fita simples, vírus não segmentados e envelopados que causam doenças que variam em gravidade, que vão do resfriado comum até a doenças graves e fatais, né? E daí a nossa preocupação com a Covid em gestantes, porque realmente depois a gente vai entender que elas foram inseridas no grupo de risco justamente por conta disso, pelo agravamento que esse vírus pode trazer para a mulher dentro desse período, tá? E aí a gente fala coronavírus justamente porque ele tem essa coroa aí, esse termo ele se deriva dessa palavra latina corona, né, que significa essa auréola aí em volta do vírus, né, formando essa fisionomia que o vírus nos traz, essa imagem que o vírus nos traz. Então, os coronavírus são doenças que variam em gravidade, são do resfriado comum até doenças respiratórias mais graves e, consequentemente, a morte. E os dados sugerem um período de incubação de aproximadamente 5 dias, um intervalo aí de 2 a 14 dias, né, para que esse vírus possa se alojar no corpo humano e comece a fazer, então, os seus efeitos, né, comece a trazer os sinais e os sintomas para a pessoa, caso se ela for sintomática. E também isso tem a ver, esse período de incubação, com a transmissibilidade do vírus. Então, a idade média dos pacientes hospitalizados é de 49 a 56 anos, com 30 a 50% dos pacientes apresentando alguma outra doença de base. Isso é importante, né? Porque essa doença de base a gente consegue identificar por que existe o grupo de risco, que são justamente as pessoas que possuem essas doenças de base, porque a gravidade da doença vai ser maior, né? Vai ser mais preocupante no caso dessas pessoas. É o que nos mostra os dados. Casos em crianças foram raramente relatados, então a gente tem as crianças aí mais como uma ponte, né, de transmissão do vírus para as pessoas que são mais suscetíveis, e os homens foram mais frequentes entre casos hospitalizados, de 54% a 73%. Isso são dados do Portal de Boas Práticas, na Fiocruz, bom, dados, obviamente, desse ano. Então, nós vamos ter aí, as manifestações clínicas incluem febre, de 83% a 100% das pessoas, né, apresentam febre, então é quase que um sintoma universal, né, uma manifestação universal. Nós temos a tosse, de 59% a 82%, mialgia, dor no corpo, né, dor de cabeça, diarreia, e pode incluir também achados no raio-x do tórax, linfopenia, leucopenia e trombocitopenia, ou seja, diminuição leucócitos, linfócitos e plaquetas, né? Então, esse vírus, ele ataca o nosso sistema imunológico, claro, as defesas do corpo, né? Causando todas as manifestações clínicas que são mais conhecidas e que a gente já tem essa visão. Relatórios iniciais sugerem que a síndrome respiratória aguda se desenvolve em 17 a 29 dos pacientes hospitalizados. E a taxa geral de mortalidade é de aproximadamente 1%, ela pode estar superestimada, né? A gente ainda não sabe. Lembrando, pessoal, que, obviamente, esses números, eles são atualizados a cada dia, né? Talvez eu esteja até falando algo para vocês que já mudou. Eu não me dei, confesso, esse trabalho de atualizar esses dados, mas o que a gente sabe é que, com certeza, isso está aumentando, né? A gente sabe que os números de casos estão aumentando, o agravamento também, o número de agravamento dessa patologia está aumentando e, consequentemente, o número de mortes. E, atualmente, essa é a notícia ruim, né? Nós não temos nenhum tratamento específico para a Covid-19, apesar de já ter vários e vários estudos. Nós temos, inclusive, 2 estudos que já estão em testes avançados, né, para a vacina, mas tratamento específico nós não temos, e tudo que nós temos aí é ainda muito incerto. São tentativas, são estudos e não tem nada comprovado, ok? Então, acredita-se que a transmissão da Covid de pessoa a pessoa seja semelhante à transmissão da gripe de outros patógenos respiratórios, através de gotículas respiratórias que são formadas quando uma pessoa infectada tosse ou respira, e essas gotículas são inaladas por contatos próximos, mais ou menos aí com 1 metro e 800 centímetros de distância, né? 1,8 metros. Então, assim, o que a gente conhece é que essa forma de transmissão
tem a ver, obviamente, com as medidas preventivas que nós devemos adotar, né? O uso de máscara, distanciamento de pelo menos 2 metros, e, claro, medidas de higiene, lavagem das mãos, né? Não tocar o olho e a boca, todas as medidas que nós já conhecemos como medidas preventivas para esse contato de gotículas respiratórias. Então, a infecção pela Covid é uma doença emergente, com rápido aumento de casos e mortes, desde a sua primeira identificação lá na China, né, em Wuhan, em dezembro de 2019. Então, qual é o diferencial da Covid em relação até mesmo a SARS-CoV e a MERS-CoV? É a transmissibilidade dela. Nós temos aqui uma doença que chegou muito rapidamente e se alastrou mais rapidamente ainda pela população, porque ela tem esse índice de transmissibilidade muito alto, né? Então, rapidamente, esse vírus ele consegue ser transmitido da pessoa contaminada para uma pessoa saudável e aí, né, entrar naquele período de incubação até o período de manifestação dos sintomas, ou caso ela seja sintomática, não vai apresentar sintomas, mas pode ser também um veículo de transmissibilidade, né, para outras pessoas. E aí, de fato, nós entramos agora no contexto da gestação. Então, por que a gestação foi classificada como fator de risco para a COVID? E aí a gente vai entender que foi a gestação e o puerpério, tá bom? Os dois foram classificados como fatores de risco para a COVID. O que é que nós temos que entender? Vou até voltar aqui um pouquinho, para vocês não começarem a ler e escutarem o que eu estou falando. O que é que nós temos que começar a entender? Que ela foi classificada como fator de risco devido ao que o vírus causa nela. Então, é devido às consequências da apresentação da doença, as consequências da infecção. A gestante e a puérpera não foram inseridas no grupo de risco porque elas estão mais expostas ou porque elas estão mais vulneráveis a contrair o vírus. Não é disso que se trata o grupo de risco. O grupo de risco que nós entendemos para a Covid-19, e aí vai incluir, além das gestantes e puérperas, todas as pessoas com aquelas comorbidades que nós já conhecemos. Esse grupo de risco, eles têm a ver, ele está relacionado com as consequências que o vírus traz para a pessoa. Então, é com o agravamento da doença, que vai ser muito mais rápido, que vai ser muito mais grave, né, esses sintomas, e chegando, inclusive, até a morte, tá ok? Então, embora os dados sejam limitados, não há evidência de outras infecções graves por coronavírus, no caso da SARS e da MERS, que as mulheres grávidas são mais suscetíveis que a população em geral. Então, é isso que eu estou falando. Não existe evidência disso. A mulher está grávida ou está no puerpério, no pós-parto, e ela está mais vulnerável, mais suscetível a contrair o vírus do que a criança, do que o adulto, do que o jovem. Não, não é isso. A mulher talvez está mais suscetível, a mulher gestante, perdão, está mais suscetível a ter as formas mais graves da doença e não a contrair propriamente o vírus. E até o momento, mais homens foram infectados pela Covid do que mulheres. Essa diferença pode ser devido à notificação, à suscetibilidade, à exposição ou reconhecimento do diagnóstico da infecção. E aí a gente entra mais uma vez na questão dos dados limitados, né? Como é uma doença nova, 2019, dezembro de 2019, nós estamos o quê? Em junho de 2020, 6 meses que nós estamos estudando, buscando, tentando conhecer esse novo vírus, né? Então, infelizmente, nós ainda não temos dados concretos e algumas coisas meio que estão até sendo deixadas de lado, alguns focos de pesquisa, porque talvez o principal objetivo nesse momento seja mesmo entender como que esse vírus age para que a gente consiga, então, encontrar o tratamento adequado, né? Que é o que importa no momento. Sabendo disso, que as gestantes e puérperas foram incluídas nesse grupo de risco, nós vamos entender, então, quais as complicações para a gestante, né? O que, então, que esse vírus pode trazer para essa mulher nessa fase da vida, já que ela foi incluída nesse grupo, o que tem de diferente. E aí o professor pegou esse estudo, né, esse título que tem lá em cima é o título do estudo, foi uma revisão sistemática com 441 casos de mulheres e recém-nascidos, né, gestantes e recém-nascidos. Então, nós temos aí alguns detalhes, alguns dados desse estudo.
Das 172 mulheres afetadas pela Covid durante a gravidez, 160 deram à luz a 162 recém-nascidos, 2 grupos de gêmeos e 12 em andamento. Nas gestantes com Covid, o que foram encontrados, né, os sintomas mais comuns? Febre, tosse, mialgia, dispneia e diarreia. Então, o que a gente tem? Que os sintomas mais comuns nas gestantes, pelo menos nesse estudo, né, que a gente considera um estudo favorável no sentido de número, no sentido de que foram 441 casos, então é um estudo positivo, onde a gente pode confiar, talvez, e nos basear. A gente vai conseguir entender que esses sintomas apresentados por essas mulheres são basicamente os sintomas comuns para todos, né, toda a população, para todos os outros momentos da vida. Então, não teve aqui uma grande diferença nessa apresentação da manifestação clínica. Mas aí eu quero lembrar vocês que existem outros sintomas e que a gente não pode simplesmente fechar os olhos, deixar passar, né, alguns outros sintomas que a mulher possa vir a sentir, tá bom? Mas esses daqui foram os mais comuns encontrados nesse estudo da revisão sistemática. A pneumonia foi diagnosticada por tomografia computadorizada em 100% das gestantes com Covid. Então, aqui é um dado importante, porque a gente pode ter ali uma contraprova, né? De repente, a gente tem a manifestação clínica, mas a gente pode pedir um exame de imagem para poder comprovar. As complicações na gravidez, né? Nós temos aqui o parto por cesariana, em 89% dessas gestantes do estudo foram para uma cesariana em decorrência, né, talvez, da sintomatologia e da gravidade. Parto prematuro em 21%, sofrimento fetal 9% e ruptura prematura de membranas. Então, a gente consegue identificar que essas complicações em decorrência da Covid na gestante, elas existem e são complicações sérias. Uma mulher, por exemplo, ela vai precisar ir para uma cirurgia, uma vez que ela poderia muito bem ter o parto normal, mas em decorrência da complicação da Covid, ela vai precisar de uma cesariana, e aí a gente precisa se atentar que isso deve estar ligado à questão respiratória, né? Então a mulher ela pode entrar em sofrimento respiratório e precisar ser entubada e etc. E aí com certeza não vai poder vivenciar um parto normal, vai precisar ir para uma cirurgia, para uma cesárea. Parto prematuro também, uma vez que afeta o sistema respiratório, né? A gente está vendo aí estudos com placenta, então ainda não temos nada muito definido em relação a isso, em relação à transmissão vertical, mas a gente sabe sim que uma das complicações na gestação da Covid, né? Uma das complicações da Covid na gestação é o parto prematuro, sofrimento fetal e ruptura de membranas, como aí está descrito. As complicações, as comorbidades, mais comuns associadas às mulheres grávidas com Covid: diabetes, hipertensão, distúrbios placentários, co-infecções, ruptura uterina, hipotiroidismo e anemia. Então, acredito que o professor Rivaldo, quando ele selecionou, né, esse assunto aqui de trazer essas comorbidades associadas, é para que a gente se atente. Porque a gestante e a puérpera, por si só, ela já está inserida no grupo de risco. Agora, imagina, quando essa mulher tem uma comorbidade associada, qual que deve ser o risco, né, de complicações e de agravamento para essa mulher? Deve ser no nível altíssimo, né, quando ela é, por exemplo, uma gestante diabética. E aí a gente precisa, então, ter essa atenção redobrada. Falamos, então, das complicações na gestante, a gente vai entender um pouco das implicações da Covid para o recém-nascido, né, para o RN. Então, nós vamos ver aí, entre os neonatos de mães com Covid, foram relatados parto prematuro em 23% dos casos, síndrome do desconforto respiratório em 14% dos casos, pneumonia, baixo peso ao nascer, pequeno para a idade gestacional e também houve uma morte neonatal relatada, né, a Covid. Então, o que a gente consegue identificar? Os estudos também ainda não são, digamos assim, robustos, né, em relação à Covid e recém-nascido. Dados que nós temos ainda são meio que isolados, a gente ainda está vendo, entra até a questão
da placenta, como eu falei para vocês, né, se existe essa transmissibilidade vertical ou não, ou se o bebê ele é contaminado ali quando é parto normal, né, no expulsivo, enfim, os estudos eles ainda não são tão criteriosos, talvez. Mas o que a gente consegue identificar é que sim, como por exemplo nesse estudo aqui que o professor selecionou, nós temos aí algumas implicações, né, que são preocupantes. Nós temos inclusive uma morte, né? Então um bebê que talvez tenha morrido por conta da Covid. Sua mãe testou positivo, né? E esse bebê logo depois veio a óbito. E aí nós não sabemos, de fato, se o perigo maior está na hora do parto, se está durante a gestação, tudo isso ainda está sendo estudado. Mas nós temos ali um detalhe importante, né, que o professor fez questão de destacar, que é a taxa de transmissão vertical do SARS-CoV-2, Covid-19, é estimada em 11%. Então, nós temos sim casos com transmissão vertical, nós temos casos. E aí está aí, a transmissão da doença, né, de forma vertical, mãe e bebê, não foi comprovada, mas é possível que ocorra raramente, pois há relatos esparsos de neonatos positivos para a Covid, para a SARS-CoV-2 no primeiro dia de vida, sem que tenha havido comprovação de contatos com adultos infectados. Além disso, anticorpos específicos para o SARS-CoV-2 da classe IgM, na infecção ativa, foram detectados em 3 recém-nascidos de mãe com a Covid-19 nos primeiros dias de vida. Então, esses estudos estão acontecendo, eles estão estudando a mãe, eles estão estudando a placenta e eles estão estudando o RN, né? Tanto lá na hora do parto, como também nos dias de pós-parto, durante o puerpério, para entender se esses bebês, filhos de mães contaminadas, também venham ser positivos ou não, né? Ou se realmente essa transmissibilidade acontece só pelo contato e não no momento do parto ou durante a gestação. Então, tudo ainda está em estudo. Eu até indico que vocês fiquem acompanhando, né? Quem se interessa, quem gosta do assunto, vocês possam estar sempre acompanhando os estudos que saem, as novas pesquisas, porque com certeza vai vir novidade por aí, né? Então, como as gestantes, então, devem ser tratadas? Pessoa que, apesar de não ter um tratamento específico, mas ele colocou um pouco do manejo clínico, né, durante a gravidez. Então, nós temos aqui, considerar o tratamento empírico para a gripe enquanto se aguarda o teste diagnóstico. Então, não posso simplesmente deixar essa gestante ali, sem fazer nada, sem proporcionar nenhum tipo de tratamento ou de terapia para essa mulher, enquanto eu espero o teste, né? Mas eu já tenho que agir dentro daquele tratamento empírico que nós conhecemos para uma gripe comum. Se houver suspeita de choque séptico, instituir um tratamento imediato e direcionado. Aqui eu não vou me atentar muito, tá? Mas não utilizar rotineiramente corticosteroides, porque pode promover a maturidade fetal em parto prematuro antecipado, né? Isso deve ser considerado, então, de forma individual, de mulher para mulher, analisado com o médico, com a equipe, né, toda que está atendendo. Monitoramento da frequência cardíaca fetal, então ele fala que esse manejo clínico, ele deve ser focado nisso, né, monitorar a frequência cardíaca fetal, que na verdade é um manejo que nós temos que ter com todas as mulheres, né, nós temos que nos atentar para essa frequência cardíaca do bebê, é um dos sinais mais importantes durante a gravidez e durante ali o pré-parto, né, parto. Monitoramento da contração uterina, planejamento individualizado do parto, abordagem baseada em disciplinar, e vocês vão começar a ler, vão começar a ver, não, mas isso não tem nada de diferente, né? Isso é o que nós temos que fazer normalmente. Sim, isso é o que nós temos que fazer normalmente, porque, como eu falei anteriormente, não existe um tratamento específico, então a gente precisa focar na vitalidade desse bebê, né? A gente precisa sempre observar como estão os batimentos desse bebê, como está a contração, né, dessa gestação, desse trabalho de parto, para poder, a partir dos dados que nós formos encontrando, né, se essa frequência ela diminuir, ela aumentar, então a gente já se atentar para poder decidir o próximo passo. Então, as decisões de parto e término da gravidez devem basear-se na idade gestacional,
na condição materna e na estabilidade fetal. Nada diferente do que nós conhecemos, mas é só para tentar, né, dizer o quê? Que uma mulher infectada pela Covid, ela não está carimbada com uma cesariana, tá bom? A gente deve lembrar que essa decisão da via de parto e até mesmo da interrupção, né, caso for necessário, tudo deve se basear nas condições da mãe, nas condições do bebê e na gestação como um todo, ok? Então, não é simplesmente a mulher positiva para a Covid, ela então vai ter que ter um parto cesariano. Isso não existe, tá? Alterações no padrão de frequência cardíaca fetal pode ser um indicador precoce da piora da respiração materna, claro, né? Fisiologia, problema no trato respiratório, nas condições respiratórias da mãe, influenciam o aporte de oxigênio para o bebê. Então, se a gente está ali monitorando a frequência cardíaca do bebê, começa a perceber que houve uma piora, né, desse indicador, a gente vai começar a perceber também que, opa, então está acontecendo alguma coisa com a mãe. Se o bebê não está bem, a mãe não está bem. Ou vice-versa, se a mãe não está bem, ela está começando a entrar em algum tipo de sofrimento ou tendo uma piora dos seus sintomas respiratórios, isso com certeza vai se refletir no feto, né? Então, por isso, essa importância do monitoramento. Deve-se avaliar com cautela se o parto fornece benefícios a uma gestante gravemente doente, né? Então, por isso, a gente precisa analisar para entender até a possível interrupção dessa gravidez antes do tempo previsto. A decisão quanto ao parto deve considerar a idade gestacional e deve ser feita em conjunto com o neonatologista. Então, o obstetra, né, toda a equipe precisa conversar e entrar num consenso, e o neonatologista precisa estar presente nesse consenso, obviamente, porque é quem é especializado, né, na atenção ao RN. Como a Covid pode aumentar o risco de complicações na gravidez, o manejo deve ser idealmente em um estabelecimento de saúde com monitoramento materno e fetal. Então, é ideal que essa mulher com Covid, que teste positivo, que esteja infectada, ela procure uma unidade hospitalar, né, para que ela possa ser monitorada, para que ela possa ser avaliada, e aí sim a gente entender a necessidade de ficar internada em observação, em acompanhamento, ou se ela pode, né, voltar para sua casa e ficar em isolamento. Então, mas ela precisa procurar esse atendimento para poder ter essa avaliação de forma mais concreta, tá? Qual a via de parto indicada para gestante com Covid? Já até dei um spoiler, né, anteriormente. Então, atualmente, não há evidências para indicação de via de parto em mulheres com suspeita ou confirmadas para Covid, portanto, o modo de nascimento, a via de parto, deve ser discutido com a mulher, levando em consideração suas preferências e quaisquer indicações obstétricas de intervenção. Então, aqui, né, continua respeitando aquilo que nós também já conhecemos, já sabemos sobre a via de parto, observar como que está esse curso da gravidez, considerar as questões fisiológicas, mas também considerar as questões pessoais dessa mulher, né, as escolhas dela, o conhecimento que ela tem, a busca pelo que ela criou durante a gestação. Então, levar em consideração e respeitar, né, o desejo da mulher, sempre relacionando com a condição fisiológica mãe-bebê. Dada a falta de evidências até o momento, recomenda-se ainda o clampeamento oportuno do cordão umbilical após o nascimento, desde que não haja contraindicações. E aí é um outro tema, né, que não faz parte disso que nós estamos falando, ou do foco que foi o nosso webinar, mas eu também já deixo de dica para vocês observarem quais os cuidados que a mãe e o bebê têm, né, quando essa mulher ela é suspeita ou infectada, em relação a esse primeiro momento, né, em relação aos cuidados imediatos no pós-parto, que envolvem clampeamento, envolve hora de ouro, amamentação. Então, deem uma pesquisada sobre isso, porque algumas coisinhas elas mudaram, elas se alteram quando essa mulher é confirmada ou quando ela é suspeita para Covid, tá? Até o momento, a via de parto não deve ser influenciada pela presença de Covid, a menos que a condição respiratória da mulher exija parto urgente, né? Então, aí a cesariana, na verdade, vai entrar como ela sempre tem que entrar, né? Como algo que venha para salvar vida, como algo que venha para somar, e não como a primeira opção, como a primeira escolha.
Tratamento. Atualmente não existe medicamento antiviral aprovado, como eu já falei, e as decisões sobre o uso de corticosteroides para maturação pulmonar fetal, né, para prevenir a síndrome do desconforto respiratório no RN, deve ser feita em conjunto com os especialistas, né, da atenção à saúde da mulher e do RN, né, do neonato. Toda orientação deve ser considerada sujeita à revisão a partir de dados adicionais. O que significa isso, gente? Tudo que nós estamos falando aqui pode mudar daqui a pouco. Tudo que nós estamos falando aqui pode mudar amanhã. Por isso, nós precisamos estar em constante estudo, em constante busca, em constante atualização. Porque tudo que se trata de Covid pode sofrer atualização, pode sofrer alteração, né? Assim como tudo que se trata da ciência, como também nós já comentamos no início da apresentação. Então, transmissão mãe-bebê. Devido à escassez de evidências, e aí a gente está sempre colocando, né, triscando nesse ponto, batendo nessa tecla, cada caso deve ser avaliado individualmente pela equipe multiprofissional. Então, no momento, nós não temos evidências dessa transmissão intraútero ou intraparto, evidências, mas nós temos casos, tá bom? Não há evidências sobre a transmissão de vírus através do aleitamento materno, por isso a indicação de aleitamento materno no momento é que a mãe com Covid, ela pode amamentar o seu bebê, tá bom? Respeitando todas as medidas de higiene, de segurança, e também se ela se sentir segura. Caso ela não se sinta, aí a gente tem um outro protocolo que vocês também podem pesquisar, tá bom? Essas considerações se baseiam nas evidências limitadas disponíveis até o momento sobre a transmissão da Covid e no conhecimento de outros vírus que causam doenças respiratórias graves, incluindo influenza, coronavírus, SARS-CoV e MERS-CoV, né? Então, tudo que nós temos hoje é algo que está sendo estudado baseando-se na família de coronavírus. As abordagens descritas são intencionalmente cautelosas até que dados adicionais sejam disponibilizados para refinar as recomendações de prevenção da transmissão de pessoa para pessoa em ambientes de cuidados obstétricos de internação. Então, as necessidades únicas das mulheres grávidas devem ser incluídas nos planos de preparação e resposta à Covid. Então, o que nós temos aqui? As gestantes e puérperas foram inseridas no grupo de risco, mas infelizmente, e eu falo aqui como pesquisadora, né, infelizmente, nós não temos visto esse cuidado com essa população, no sentido de orientações, no sentido de abordagem mais específicas. Infelizmente, elas foram ali incluídas no grupo e pronto, né? Por isso, essa nossa luta, essa nossa busca incessante por pesquisar, por divulgar as informações, para que mais e mais mulheres se sintam amparadas e seguras, uma vez que a gestação já é uma fase da mulher onde ela tem, né, toda uma mudança física, psicológica, social. E aí, imagina, dentro do cenário que nós estamos vivendo. Então, a gente precisa amparar e orientar as nossas gestantes, tá? Então, aqui as referências que o professor utilizou, a maioria delas, Ministério da Saúde, né? A gente tem ali, como eu falei, o Portal das Boas Práticas, da Fiocruz, ele também utilizou alguns artigos internacionais. Então, talvez depois a professora possa até passar, né, esse material para vocês, posso estar repassando, tá bom? Então é isso, gente, e aí, obrigada, né, pela oportunidade.